Seja bem-vindo à nossa segunda aula e nós vamos falar agora sobre a representação gráfica de todas as correntes elétricas. Isso aqui é um princípio básico que você tem que entender o gráfico dela para saber como a corrente se comporta. A partir do momento em que o comportamento da corrente está claro, quando você consegue interpretar um gráfico, a aplicação e o efeito dela vai ser muito mais fácil de você compreender. A gente hoje aprende eletro na graduação de um jeito um pouco diferente. A gente costuma aprender a corrente, saber os parâmetros dela, para depois saber qual é o gráfico que ela representa, sem entender o que aquele gráfico quer dizer. Eu quero fazer exatamente o contrário agora. Eu quero que você entenda como os gráficos representam o comportamento das correntes elétricas, para que a gente possa saber como ela vai agir exatamente no nosso paciente. Por isso, nós vamos tratar agora sobre essa representação gráfica. Vamos comigo de novo para lá para o papel? Estamos aqui no papel e a gente precisa mostrar agora sobre os gráficos da corrente elétrica. Para representar uma corrente elétrica, a gente precisa saber que existe sim uma linha horizontal e uma linha vertical. A linha vertical, ela sempre vai representar a intensidade, que aí nós vimos que pode ser medida em miliampere. Esse gráfico que nós vamos representar é o gráfico intensidade-tempo. Sabendo que a intensidade ele pode ser medido em miliampere ou microampere e que ao tempo ele pode ser medido em milissegundo ou microsegundo, você viu isso na aula anterior, tá ok? E as correntes, elas possuem um ponto-chave aqui de representação. Como eu tenho a linha do tempo, se não houver oscilação nem para cima nem para baixo, significa que a corrente não passou. Mas a partir do momento em que a corrente sobe ou muda ou vai para baixo, a corrente está passando, tá certo? E nós vamos precisar entender agora sobre as correntes que nós falamos. Qual é o conceito básico que você aprendeu comigo? Que a corrente elétrica, ela sempre vai do negativo para o positivo. Vou até botar de vermelhinho aqui para que vocês nunca confundam, nunca esqueçam que polo positivo é vermelho e polo negativo é preto, tá certo? Como a corrente ela sempre vai nesse sentido, nós vamos ter a representação gráfica desta corrente aqui que nós estamos falando da seguinte forma. A corrente ela pode começar abruptamente. Na hora que ela começa abruptamente, significa que ela, num determinado ponto, começou abruptamente e daqui continuou seguindo, e em um determinado ponto ela foi interrompida. Uf. Na hora que ela foi interrompida, neste exato tempo daqui, a corrente ela houve uma interrupção brusca e ela parou. Se ela ficar um tempo sem passar e de repente voltar de novo, ela vai voltar abruptamente, e ao voltar abruptamente ela vai passar um determinado tempo sendo transmitida e ela vai ser interrompida bruscamente. Eu acabei de representar aqui agora um pulso de uma corrente elétrica. E este pulso da corrente elétrica está me dizendo o seguinte, ó, essa é uma corrente que ela começa abruptamente e para abruptamente. Ela começa muito rápida e para muito rápido. Ela tem um início abrupto. Ela é uma corrente quadrada. Quadrada significa início abrupto, interrupção abrupta. Ela começa de um jeito muito rápido e instantâneo e para de um jeito muito rápido e instantâneo. Ok? E vocês vão ouvir muito, ou vocês já ouviram muito falar sobre correntes quadradas, correntes de início abrupto, tá certo? E as correntes que geram essa mudança abrupta, elas são capazes de gerar mudanças abruptas nas células ou nos tecidos em que elas estão atuando. E isso gera mais efeito excitatório, efeito mais de resposta, de excitação, de ativação. Esse é um ponto-chave que vocês precisam saber. Mas olha que legal, como a corrente ela sempre vai do negativo para o positivo, eu sempre vou ter a representação desta forma. Quando eu tenho uma representação gráfica, e gravo isso daqui, porque, gente, até hoje eu ouço pessoas com dúvidas sobre o que é uma corrente direta e o que é uma corrente alternada. E o que eu vou falar agora é o conceito-chave para você entender a corrente direta e a corrente alternada. Quando eu tenho sempre o fluxo indo do negativo para o positivo e não há mudança de polaridade, tá certo? Mudança de polaridade eu vou explicar daqui a pouco, tá certo? Significa que ela sempre vai começar e interromper. Ou ela vai começar e vai seguir o fluxo dela.
tá ok? Como eu estou mostrando aqui uma corrente pulsada, uma corrente que tem pulsos, essa corrente ela sempre vai estar na parte superior do gráfico, tá? E aqui tem a representação perfeita de uma corrente direta, de uma corrente unidirecional, que são sinônimos. E outro sinônimo bem interessante, bem bonito, que é unifásica. Só tem uma fase, certo? Então vocês já sabem que quando vocês olharem um gráfico de uma corrente onde ela só está representada na parte superior, eu tenho aqui agora uma corrente onde ela vai estar representada apenas na parte de cima. E se eu quiser agora utilizar uma outra corrente, ao qual eu vou citar agora para vocês, que é a corrente alternada, eu preciso que vocês entendam o que é uma corrente alternada. Corrente alternada, ela surgiu para melhorar a utilização das correntes no dia a dia. Porque uma corrente direta, por ser sempre unidirecional, ela sempre ir em um único sentido, isso gera um desgaste daqueles condutores, daqueles equipamentos por onde a corrente direta passa. Por quê? Porque o fluxo constante numa única direção gera uma deteriorização, uma corrosão, gera uma oxidação desses componentes aí, tá bom? E aí, lá em 1890, 1900 e alguma coisa, não vou saber exatamente a data exata, nós tivemos aí um cara muito importante dentro do mundo das correntes elétricas, que foi o Nikola Tesla. Se vocês quiserem estudar a bibliografia desse cara, eu super recomendo. E ele descobriu que existe a possibilidade de você dar uma brincada com a corrente direta e fazer uma alternância entre elas. Como? A corrente ela vai ser do sempre do negativo para o positivo. Sempre. Então ela vai nesse sentido, mas eu posso mudar a direção dos polos. Eu posso fazer que ela volte invertendo a polaridade. Ela vai ficar voltando agora. E aí eu tenho uma corrente que ela vai ficar indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, fazendo com que a corrente aconteça e ocorra sem aquele processo de oxidação muito claro, muito nítido, muito agressivo para os aparelhos e para os recursos que utilizam. Tanto é que hoje o que nós mais utilizamos em praticamente todos os nossos equipamentos elétricos é a corrente alternada, porque essa corrente ela tem uma facilidade maior de manuseio e é que nós temos a melhor possibilidade de controlar, de utilizar de modo mais seguro nas nossas atividades. E dentro da eletroterapia nós vamos trabalhar tanto com condutas de correntes diretas, como nós vamos trabalhar com condutas de correntes alternadas, que é essa que eu acabei de explicar agora para vocês, tá certo? E o que é que vai acontecer quando eu utilizo a corrente alternada? Corrente alternada nada mais é do que uma corrente que ela vai ficar oscilando o tempo todo, ela vai ficar indo em uma direção e voltando, indo e vindo, 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 fazendo com que, de fato, os elétrons eles estejam em constante movimentação, nunca em um único sentido, mas sempre no sentido de ficar indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, certo? As correntes alternadas recebem o nome de bidirecional e de bifásica, são todos sinônimos, tá? E olha que legal, nós já aprendemos uma coisa muito bacana aí agora, que é a diferença entre uma corrente direta e uma corrente alternada. E eu quero terminar esse momento aqui agora, pedindo para você que tem um equipamento, se você só tem um único equipamento, pare e olhe para ele agora. E veja quais são as correntes que tem. Eu quero que você pegue essas correntes e me diga aqui embaixo, nos comentários, no fórum, se o seu aparelho ele tem correntes diretas ou correntes alternadas. Se você não sabe quais são as correntes diretas e as correntes alternadas, no material de apoio existe exatamente essa explicação. Mas pegue o seu aparelho e faça esse exercício. Um segundo exercício que eu quero que você faça é o seguinte: coloque em um braço a corrente direta, se você tiver, e coloque no outro braço a corrente alternada e sinta as duas correntes. Por quê? A percepção cutânea é absurdamente diferente de uma para outra. E isso já me deixa claro que os efeitos terapêuticos das correntes diretas e das correntes alternadas serão
absurdamente diferentes uma da outra, tá certo? Portanto, eu não posso ter apenas uma única tipo de corrente para lidar com meus pacientes, porque eu vou estar privando ele dos benefícios da outra modalidade. O que eu quero deixar claro para você, vou até aproximar aqui, ó, o que eu quero deixar claro para você é que prefira sempre ter as duas correntes diretas e alternadas em seus recursos eletroterapêuticos, porque você aumenta o leque de possibilidade de tratamento e olha que amplia absurdamente, tá certo? Faz esse exercício, posta aqui embaixo que eu vou adorar comentar e ver o que vocês estão fazendo, tá certo? Muito obrigado e vamos para a aula 3. Até logo, tchau!